Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Deuteronômio 31, no versículo 16, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Eis que tu dormirás com teus pais, e esse povo se levantará, fornicará, indo após deuses estranhos da terra onde está no meio dela, e me deixará a aliança que eu fiz com eles. Então, aqui o Senhor está dizendo que, irmãos, aleluia, Jesus. Aqui o Senhor está nos contando em Deuteronômio 16, né, que ele fala para Moisés, porque Moisés tinha muita intimidade com Deus. E sabe por que Moisés tinha muita intimidade, irmãos, com Deus? Porque ele obedecia. Então já fica uma dica aqui, irmãos. Você quer ter intimidade com Deus? Você quer que Deus fale contigo face a face, assim como Deus falava com Moisés? Seja manso igual Moisés. Você falou que não existia homem mais calmo, mais manso, tranquilo do que Moisés. É isso que o Senhor quer, porque uma pessoa calma, tranquila, mansa, aleluia, Jesus, ela não se apavora, ela não se estressa, ela consegue resolver as coisas tudo com calma, aleluia, Jesus. Vem as aflições, ela tá calma, ela tá tranquila, porque ela tem que refletir no que ela vai fazer, no que ela tem que fazer, no que ela não tem que fazer também. Mas é necessário que a pessoa tenha paz no coração, que seja uma pessoa calma, tranquila para refletir. E aí depois, por que Deus fala com Moisés? Por causa da obediência. Porque Moisés obedeceu em tudo a ordem que o Senhor falou. E aí, pensa só, irmãos, a gente está nessa terra, passando luta, tudo, mas a gente está buscando, a gente está se santificando, a gente está buscando a presença de Deus dia após dia, se santificando, não ficando nas redes sociais, não vendo TV, até porque o crente não pode não pode ter TV em casa, isso eu digo para vocês, porque é uma porta para o inimigo. E quer dizer, vigia em tudo, ora de manhã quando levanta, já levanta com jejum, já se santifica, já lê a palavra, aleluia, Jesus. As coisas começam a tudo fluir, ele faz, tudo que ele faz, ele é abençoado, tudo que ele colocar a mão flui, dá certo, prospera, Deus abençoa. Esse é o servo fiel como foi Moisés. Em toda a casa de Deus, o Senhor fala que Moisés foi fiel em tudo, porque o Senhor faz isso, ele fez, faz aquilo, ele fez, tudo ele fez. Acho que 2 vezes só que o Senhor ficou irado com Moisés, quando Moisés disse assim: Senhor, como que eu vou falar com aquele povo? Eu não tenho voz. Eu acredito que o Moisés era um cara tão manso, tão tranquilo, que uma pessoa quando é mansa, quando é tranquila, ela não berra. Ela fala baixinho, ela fala tranquilo, assim, ela não tem aquela voz alta, explosiva. Eu acho que é por isso que Moisés falava que ele não tinha voz. Aleluia, Jesus. Mas Arão já era de um pouquinho diferente. Arão já era mais firme, já tinha mais autoridade no falar, já falava mais alto, com certeza. E foi onde que o Senhor colocou Arão ali, né, no lugar, para ser sacerdote ali, né, para ser a voz de Moisés. E também, quando o povo estava cobrando de Moisés, né, que eles foram para lá para morrer de sede, estavam no deserto, não tinha comida, não tinha nada, não tinha água. E então Moisés bateu na rocha muito irado, bravo, como se estivesse brigando com a rocha. Rocha, dá água para esse povo, que eu não estou aguentando mais esse povo.
Eu acredito que foi mais ou menos assim, né, ele tá com muita violência, nervoso, estressado, porque o povo estava atormentando muito ele, né, mas também não era fácil para o povo, né, ficar sem água. Para quem toma pouca água é tranquilo, né, mas para quem tem muita sede, né. E enfim, eles tiveram que passar por esse processo todo, por quê? Porque eles ficaram murmurando. Então muitas vezes eles ficavam sem água mesmo, por desobediência. E aí Moisés ficou irado, bateu ali na pedra. Eu acho que foi umas 2 vezes só, desde que eu li a palavra ali, que Moisés ficou irado. E em tudo ele foi fiel na casa do Senhor. E ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele falava face a face. Aleluia, Jesus, com todos ali, que todos tinham muito temor dele. Foi ele que foi através dele que Deus falou: ó, você precisa levantar o sacerdócio, os levitas, aleluia, Jesus, e os sacerdotes. Você tem que fazer um tabernáculo, o meu povo tem que viver em ordem, em decência, eu vou dar leis. Tudo foi passado para Moisés, aleluia, Jesus. Porque ele era muito calmo, ele era paciente, ele não se estourava, ele não era nervoso. Então, irmãos, quer ter intimidade com Deus, fica aí, sabe, a vida de Moisés para você seguir. Então Deus pega e diz assim para ele: Moisés, logo eu vou te recolher, tá? Porque você já fez toda a obra que eu tinha destinada para você. Aí então Moisés, ele iria morrer, né, com 120 anos. E aí Deus estava falando isso para ele, né? E ele morreu com a idade de 120 anos. Mas ele disse assim, ele revelou algo para Moisés falar para o povo, porque tudo já está escrito no livro da obra. Tem o livro da vida, que tem o nosso nome, mas tem um livro da obra. E tudo ali está escrito, as obras que eu e você temos que fazer aqui nessa terra. Aleluia, Jesus. Então o Senhor pega e diz assim: Moisés, eu vou te recolher, eu vou te levar. Só que tem um porém. Sabe que esse povo, eles vão se levantar e vão fornicar com outros deuses. Fornicar quer dizer se prostituir com outros deuses. É isso que acontece, irmãos, quando a pessoa não está firmada em Deus. Todo tempo a pessoa, aleluia, Jesus teve um mestre ali. Moisés era um mestre do povo. Ele ensinava a todos, ele dava lei, ele corrigia todos. Como é que esse ensino não ficou na mente das pessoas? É como se você estivesse numa igreja e você saísse dessa igreja e você se extraviasse no mundo. Agora você voltou para a prostituição de novo, agora você voltou a fazer tudo que não era para fazer, você acabou, aleluia, Jesus, fazendo de novo, acabou voltando para o mundo que a pessoa vivia. E os ensinos, irmãos, o chamado, o ensino, sabe por quê? Porque esse não estava firmado no Senhor. Aleluia, Jesus. Porque pode acontecer, irmãos, de uma igreja fechar, aleluia, Jesus. Mas quando você está idolatrando o teu pastor, com certeza você vai morrer junto. Mas quando você está firmado em Deus, na palavra dele, você não vai se abalar. Você vai lembrar da palavra, não, eu tenho que obedecer, eu tenho que continuar firme, eu tenho que estar me santificando, aleluia, Jesus. E eu sei que Deus está falando com você. Amém, irmãos? Então, se fortaleça no Senhor e não volte a se prostituir, aleluia, Jesus, na vida que você estava, aleluia, Jesus, como foi o povo de Israel. Tinha que ficar o tempo todo alguém ali pegando no pé deles, falando com eles, porque
Moisés morreu, pronto, se extraviaram todo mundo. Se voltaram a idolatrar outros deuses e assim que o Senhor